Quero falar sobre a verdadeira salvação. Então, o tema nosso, durante essas 2 sextas-feiras, espero que dê, se não der, a gente combina com o pastor Genésio vai ser real tudo. Então, por isso eu não vou correr, eu vou tentar passar o assunto de forma superficial. Eu não gosto de fazer isso. Quem acompanhou os estudos que eu dava no domingo de manhã sabe que eu gosto de ser superficial. Também não vou ser tão profundo como eu costumava ser. Eu ficava meses, às vezes, dando aula sobre um assunto só. E acreditem, não esgotava. Assim, acaba não se esgotando. Mas vamos lá. Eu tenho alguns versículos para ler antes de falar do tema, introduzir o assunto e falar dos objetivos aí que eu tenho com esse trabalho. Então eu quero ler alguns textos bíblicos acerca da salvação. Vocês só acompanhem comigo, porque são vários livros, mas se você quiser abrir um desses textos, abra lá em Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 10. E aí a gente continua, né, os outros textos. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Romanos 10, 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu dou uma sugestão para os irmãos: se vocês não conseguirem abrir tão rápido, anotem. Isso, olha para cima, eu vou fazer. Anotem e depois leiam com calma. Efésios 2, 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse foi Efésios 2, 8 ao 9. João 5 e 24. Eu asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Agora João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? A Bíblia fala por si mesma. E por aqui a gente começa a perceber as distorções que se ouvem a respeito da salvação. Salvação só em Jesus Cristo. Nós vivemos numa época em que, ecumênica, né? E numa época do politicamente correto, que há até cristãos, pastores inclusive, ensinando que qualquer pessoa boa pode ser salva fora do Evangelho, qualquer religião ética pode salvar. Só que nós sabemos que isso é mentira. É uma concessão que se faz à sociedade, mas é uma concessão mentirosa, segundo a palavra de Deus. Porque segundo a palavra de Deus, salvação só através do nome de Jesus Cristo. E continuando nessa introdução, é um privilégio sempre ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Eu gostaria até mesmo de fazer isso de forma exclusiva, mas as obrigações da vida cotidiana não me permitem fazê-lo. E muitas vezes a gente se sente até culpado por estar lá no nosso dia a dia, né?
trabalhando, correndo atrás das coisas necessárias para a vida, e Deus também não te condenará por fazer assim, desde que você não negligencie a revelação de Deus, a verdade. Mas é um privilégio muito grande quando eu consigo tirar um tempo livre, quando eu consigo, com as horas que eu trabalho a mais durante o mês, tirar um dia para meditar na palavra de Deus e estudar. E quando você se coloca diante do Senhor, muita coisa brota, muita coisa que a gente aprendeu, muita coisa que a gente observou e fica no nosso espírito, e vem um desejo enorme de querer compartilhar isso com a igreja. E eu tive esse privilégio de parar um pouquinho hoje, para desenvolver aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração, sempre em dependência do Espírito Santo, e buscando sempre a sua orientação quanto àquilo que vai ser dito. Nós sabemos que nós vivemos os últimos dias da igreja do Senhor Jesus na terra, e vivemos também em plena era dos falsos mestres. Não se engane, primeiro vem a era dos falsos mestres, e depois virá, pastor Ednélio, a era dos falsos cristos, daqueles mestres que vão se divinizar e dizer que são os Cristo, o próprio Cristo. E o Senhor disse aos judeus: olha, vocês não vão segui-los. Eles vão dizer: olha, eis-me aqui, eu sou o Cristo, eu sou o Messias prometido. Mas em Mateus 24 ele diz que para não fazê-lo, para não segui-lo. E Paulo profetiza sobre essa era, e diz assim o apóstolo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Em algumas versões bíblicas tem um texto que diz comichão nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então há igrejas, e o seu número é muito grande, em que a sua teologia foi mudada, e no lugar da salvação se encontram fábulas. Fábula, você sabe bem o que é uma fábula? É contada às crianças e sempre encerra uma verdade moral. Só que fábulas não salvam. O que essas religiões dizem a respeito da condição humana e da salvação é mentirosa. E o cristianismo tem se apostatado, dando ouvido às fábulas, porque era uma característica do final dos tempos, não só o surgimento dos falsos mestres, mas a culpa, pelo que Paulo diz aqui a Timóteo, não é dos falsos mestres, tanto quanto do povo de Deus. Não suportarão a sã doutrina, eles não suportarão, as ovelhas não suportarão, as pessoas não suportarão. Então procurarão igrejas que combinem com elas, e doutrinas esposadas nessas igrejas que combinem com o seu modo de pensar. E eles vão deixar de prestar atenção em Jesus Cristo, deixar de prestar atenção na verdade, duvidarão da revelação das Escrituras, e irão atrás de conhecimento humano, de filosofia humana, de valores humanos, de construções humanas, e deixando de lado a verdade eterna. A palavra de Deus é eterna, por isso que está escrito: para sempre, ó Senhor, permanece nos céus a sua palavra, ou a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela é eterna. Uma vez proferida na boca de Deus e registrada ou não, a palavra de Deus, ela é eterna. E a palavra registrada de Deus, ela se encontra na Bíblia que você carrega aí, ou no seu tablet, ou no celular, ou em papel na sua mão, não importa. A Bíblia que você carrega aí é a divina palavra de Deus. E a primeira perspectiva, a primeira coisa que esses crentes perdem é a perspectiva da revelação, porque a palavra de Deus vem sendo relativizada ao longo dos séculos. E o período do final da igreja revela uma relativização da verdade. Então aquilo que é verdade não é necessariamente verdade. Não é bem assim. Isso me lembra muito o discurso daquele animal que estava no jardim do Éden,
ali do lado de Eva, conversando com Eva, me lembra da serpente habitada por Satanás. Quando ele diz, é assim que Deus disse, é realmente assim que Deus disse, mas aquilo que Deus disse claramente está registrado em suas santas escrituras. E a gente aprende, a gente começa a estudar teologia, ou por conta própria, ou numa universidade, não importa. Quando você começa a estudar, você vê que a revelação de Deus, ela se dá em graus, ela se dá em etapas. E você vai perceber que existe uma lógica na revelação de Deus. Primeiro, Deus se revela na natureza. Em Romanos capítulo 1, é um livro que trata da salvação, é um livro que trata de soteriologia, é um livro que se trata da verdade, e todo cristão tem que ler o livro de Romanos e entender, procurar entender, porque a base da salvação está teologicamente falando, está explanada ali pelo apóstolo Paulo. No capítulo 1 de Romanos você vê que os homens rejeitaram a revelação de Deus e transformaram a sua glória, eles deram a sua glória a animais, deram a sua glória a homens, a imagem de animais, a imagem de homens, subvertendo a glória de Deus, porque Paulo disse que Deus estava revelado na criação, e eles não entendendo a Deus, eles criaram os ídolos, e por criarem os ídolos, eles trouxeram o mal pela humanidade, e Deus condena ali a humanidade por ter subvertido sua glória. Então Deus se revela primeiro na natureza, depois Deus se revela nas escrituras, através dos profetas. Deus começa falando através de Moisés, que registra os primeiros 5 livros. Deus fala por séculos, no livro de Gênesis, por tradição oral, não tinha sido escrito, não havia escrita ainda quando o livro de Gênesis era recitado e acrescentado até Moisés. Então aquilo que acontece no Éden é uma tradição oral. Então quando você vai para o livro de Gênesis, você encontra um livro que é um poema. O livro de Gênesis no original é um poema decassílabo. E ele tem 10 sílabas fonéticas. E ele é todo rimado. E a soma das letras, porque em hebraico as letras têm valor numérico. Quando você soma todas as letras, elas dão o mesmo número na sua coluna. Você soma, é igual a tanto. E são todos números divisíveis por 13. E vai até o final. Então você sabe que aquilo não é uma falsificação. E você sabe também que ele veio de tradição oral. Por isso ele é rimado, porque precisa ser decorado. E Moisés pegou essa tradição oral e escreveu. E ali os demais profetas, depois de Moisés, foram acrescentando à revelação de Deus, novas palavras e novas revelações de Deus. Então você tem um segundo livro, que está aí na tua mão, revelando o Criador. E o terceiro livro do Criador é o próprio Filho dele, que ele envia para salvar a humanidade. E Jesus disse, olha, perguntaram para ele, mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus responde ao seu discípulo, quem vê a mim, vê ao Pai. Você tem visto a Jesus? Você tem experimentado Jesus na vida? Então você já tem o terceiro livro aí morando dentro de você, que é o próprio Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então você tem um Deus que criou todas as coisas e que se revela de 3 maneiras diferentes: na natureza, a sua palavra escrita e em Jesus Cristo. O homem rejeitou a sua imagem na natureza, criando ídolos. O homem rejeitou a sua palavra enviada pelos profetas, até matando os profetas. A galeria de Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, revela que foram cerrados ao meio, revela que foram atirados aos leões, revela que foram assassinados os homens que Deus mandou. E também diz ele que é enviado Jesus. Jesus conta numa das parábolas, é enviado o filho, e eles matam também o filho. Então a humanidade tem rejeitado sistematicamente a revelação de Deus. Daí a necessidade de se voltar a pregar. A necessidade de voltar a pregar o que é salvação, porque as pessoas já não sabem mais o que é. E muitos crentes não têm frequentado escola bíblica dominical, muitos crentes têm negligenciado os cultos de estudo bíblico. Essa igreja deveria estar cheia.
Mas aqueles que têm negligenciado, estão correndo um risco muito grande, porque as doutrinas falsas estão cada vez mais sedutoras, e cada vez mais enganadoras, e o final daqueles que dão ouvidos aos falsos mestres, e muitas vezes por não saberem a verdade, é a perdição eterna. É uma vida eternamente separada de Deus. Pode frequentar a igreja o tempo todo, a sua vida inteira. Pode doar bens, mas vai perecer no inferno, porque não buscou a Jesus Cristo, como deveria. Por isso que o Senhor diz sempre, eu sempre procuro repetir essa mensagem, essa palavra de Jesus. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E tem que crer em Jesus, como diz as Escrituras. Não de outra maneira, não de outra forma, não por outro evangelho, mas pela maneira como diz as Escrituras. E as Escrituras você tem nas tuas mãos. Você pode estudar sozinho. E você pode buscar mestres cristãos que ensinam o cristianismo clássico. O que vale é o clássico. O que vale hoje é o antigo e não o moderno. Porque o moderno é a distorção do clássico. Então nós temos que procurar prestar atenção no que diziam os apóstolos, e do que diziam os pais da igreja, e no que diziam os primeiros teólogos, que nem sequer protestantes eram, porque não existia protestantismo. Os primeiros teólogos eram católicos, e antes de católicos foram os pais da igreja. Não existia protestantismo. E os primeiros teólogos do protestantismo eram ex-católicos. Então nós temos muita coisa para procurar e muita coisa para estudar. Acompanhando os fatos recentes, você tem que ter um olho no passado, um olho no presente e um olho no futuro. Então, olhando para o presente, me chamou a atenção um texto que eu li no site de um apologista cristão muito conhecido. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu sei que muitos irmãos aqui vão reconhecer o nome quando eu disser. O nome dele é William Lane Craig. Ele é um expoente da apologética cristã, doutor em filosofia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e em teologia pela Universidade de Munique. Então ele é filósofo e teólogo. Atualmente é professor de filosofia pela Universidade de Biola, na Califórnia. Conferencista internacional, autor de dezenas de livros que defendem a fé cristã contra as heresias da nossa era. É temido pelos seus oponentes, inclusive por Richard Dawkins, aquele que escreveu Deus no Delírio, um livro de ateísmo, né? Em qualquer debate que participa, ele costuma desmontar seus oponentes com a sua lógica. Eu já vi isso. E é impressionante a lógica dele. Já esteve, inclusive, no Brasil, palestrando na Universidade Mackenzie. Eu vi alguns vídeos, pena que eu perdi a oportunidade de estar lá. Mas eu vi alguns vídeos e foi fantástico. Um irmão chamado Uli, suíço, postou uma carta, postou, né? Lá na página do Craig, o seguinte texto que eu vou tentar ler na íntegra, que foi uma das coisas que me inspirou a falar desse tema. Caro Dr. Craig, estou escrevendo para o senhor porque estou em completo desespero. A igreja na qual tenho sido membro por toda a minha vida transformou-se em um inferno politicamente correto. A transformação que aconteceu nos últimos anos só pode ser descrita como completamente perversa e anticristã. É realmente difícil dar uma explicação adequada sobre o quão fundo a minha igreja desceu. Após banir a cruz da igreja, parênteses, porque podia ofender judeus e muçulmanos, os maníacos que temos como pastores agora decidiram ler em nossa igreja o Capital de Karl Marx, é o Manifesto Comunista. E assim falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Nietzsche é um dos filósofos da morte de Deus.
E decidiram também não ler mais a Bíblia, pois é um livro racista e misógino, quer dizer, contra as mulheres. O apóstolo Paulo, de forma revoltante, tem sido chamado de nazista, sendo que nem nazismo existia na época dele, pelo pastor, e um intolerante que odeia mulheres. E nossos próprios antepassados são constantemente atacados pelas cruzadas e sua suposta homofobia. Toma um gole d'água que está difícil. O pastor também começou a amaldiçoar o Senhor com um linguajar que eu não vou repetir. Eu e alguns de meus irmãos e irmãs em Cristo paramos de frequentar minha igreja juntos e escolhemos boicotar essa monstruosidade de igreja e o movimento profundamente blasfemo que tomou conta da situação. Temos tentado educadamente falar com os líderes e eles não conseguem, eles são rechaçados. Aí ele fala bem, eu vou abreviar um pouquinho, que é muita coisa para ele. Ele fala bem do Dr. Craig, fala da sua obra, dos seus escritos, e pede uma orientação para a resposta, para aquilo que eles deveriam fazer com relação ao ocorrido. Veja, essa é a situação da Europa. A Suíça é pátria de reformadores. Toda a teologia cristã se desenvolveu na Europa, a Reforma na Alemanha, Zwinglio, Calvino, todos europeus. E agora a Europa se apostatou da fé. E pede socorro à América, a um americano. Resposta dele. Muitas perguntas são feitas e ele diz assim: escolhi sua pergunta, Uli, não porque eu tenha muito a dizer à guisa de resposta ao seu apelo desesperado, mas antes porque sua carta serve para alertar os irmãos e irmãs cristãos do que espera a igreja nos Estados Unidos, se as tendências atuais continuarem do jeito que estão, ou seja, esse fenômeno está acontecendo lá. Sua carta descreve de maneira muito vívida o que acontece com uma igreja logo que ela se separa da âncora das verdades bíblicas e deixa-se levar pelas correntezas da cultura secular. Sob a liderança errônea de seu pastor, sua igreja virou apóstata e deve ter o nome de Icabote, ou seja, foi-se a glória de Israel, do jeito que está lá em 1 Samuel 4, primeiro livro de Samuel 4, 21, pronunciada sobre ela. Visto que ela se recusa a disciplinar seu clero, removendo o pastor apóstata, você e seus amigos estão certos em deixar de congregar ali. Aí ele faz uma recomendação: deixa de congregar ali, mas procura uma outra igreja para congregar. E de preferência uma igreja livre do poder estatal. Porque na Europa, em alguns estados europeus, em alguns países, o Estado sustenta a igreja. O pastor é salariado pelo Estado e a igreja é sustentada pelo Estado. Essas igrejas faliram. As pessoas se dispersaram de lá. E tem as igrejas livres, que eles chamam na Suíça de Freien Evangelisken Kirchen, igrejas evangélicas livres. Então ele induz esse fiel e seus amigos a buscar essas igrejas, mas não deixar de congregar. E ele também aconselha os americanos a prestar atenção nesse fenômeno, porque o Canadá já se alastrou com isso. Então no Canadá, a maioria das igrejas, elas baniram. Tem uma igreja que tem uma pastora que não acredita em Deus há mais de 20 anos, e o que ela ensina na sua igreja é autoajuda. Não tem palavra de Deus, não tem revelação de Deus, não tem Bíblia, nada. É só autoajuda. Ela diz que ajuda as pessoas e ela diz que não acredita em Deus. E é pastora de uma igreja supostamente cristã. Há coisas piores, mas eu não vou mencionar. E o que vale para eles, vale para nós. Veja, o fenômeno começou na Europa, matou as igrejas, foi para o Canadá, está matando as igrejas do Canadá, está indo para os Estados Unidos e daqui a pouco estará aqui. Então, as tendências que estão lá se refletem aqui. Eu tenho acompanhado pastores próximos que se apostataram, que estão se apostatando. Então, tem hora que você se assusta: fulano disse isso, fulano acredita nisso. Muitas vezes você não pode nem falar, porque você vai arrumar inimizades, né? Falar em público assim. Porque fulano ou cicrano gosta daquele pastor e não acredita no que você está dizendo. Então, como eu não estou querendo discussão,
Vou deixar passar. Então, aderir aos valores e conhecimentos seculares não produzirá uma comunidade de salvos. Essas igrejas deixaram de ser cristãs e bíblicas. Então, não é uma comunidade de salvos. E sobre essa onda de politicamente correto, se você realmente for seguir à risca a cartilha da esquerda mundial, é mundial. Não pensa você que eu estou falando do PT ou do PSOL, não. Quando eu falo esquerda, eu falo uma corrente de pensamento mundial. Ela envolve o mundo, ela envolve partidos políticos, envolve professores, estudantes, intelectuais e envolve pastores. Porque há pastores e há igrejas que são de esquerda. Sendo que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não deveríamos ser, enquanto igreja, nem de esquerda e nem de direita. Nós deveríamos ter uma postura neutra e concordar com esse ou aquele valor. Mas não deveríamos, porque são valores antibíblicos. E ser politicamente correto é você não dar nome aos bois. E eu também não vou entrar no mérito, porque não é o tema que eu quero desenvolver. Mas os pastores que querem agradar ao mundo, que querem agradar a mídia, que querem agradar os intelectuais, estão rasgando suas Bíblias. Porque o que a palavra de Deus diz a respeito da condição humana assusta e escandaliza o mundo. Então, como eles querem continuar aparecendo em programas de televisão, como eles querem continuar vendendo pregações a R$20.000 a aparição, vendendo seminários a R$50.000, R$100.000, num final de semana um camarada desse ganha, e às vezes são convidados, por se tornarem conhecidos, são convidados a aparecerem na mídia e se tornando ainda mais conhecidos, e quando são confrontados com relação à questão do pecado, com relação à questão do homossexualismo, e com outras posições que eles deveriam ter coragem de tomar, segundo as Escrituras, eles não tomam essas posições, porque tem vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. O pastor que se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo, o Pai não vai recebê-lo, Jesus não vai confessar o seu nome diante do seu Pai, ele está perdido. Tudo por glória terrena, tudo por fama. Mudando o tópico, quero falar da necessidade da salvação. Para nós, os salvos, falar de necessidade de salvação é até redundante. Nós estamos aqui porque nós temos necessidade de ser salvos, porque nós cremos que precisamos ser salvos, senão não estaríamos aqui, eu não estaria aqui, se não acreditasse nisso. Porém, nós vivemos numa sociedade em que os conceitos de pecado e a consequente importância da redenção não mais existem. Foram desconstruídos, e presta atenção nessas palavras, foram desconstruídos e eliminados das mentes dos homens, além de estarem sendo substituídos em muitas denominações e negligenciados na vida prática de muitos cristãos. Somos seguidamente advertidos a respeito disso pelo Senhor. Advertidos como? Nas profecias, nas pregações, nas mensagens que o Espírito Santo nos dá. Então tem palavras-chave aí: desconstrução, eliminação, substituição. E o que é desconstruir? Desconstruir é próprio da pós-modernidade, é próprio da época em que nós vivemos, em que se tenta até mesmo desconstruir a realidade. A ciência cristã, lá nos Estados Unidos, que inclusive a ciência cristã é a base filosófica do Evangelho da Prosperidade, quando nós fizemos aqui em 2012, pastor Ednélio, a palestra sobre isso, o seminário teológico, precisa repetir aquilo lá, hein? E eu tive a oportunidade, na sexta-feira, na abertura, de dizer isso, que toda a base da teologia da prosperidade, ela não é bíblica, ela é antibíblica, ela é extrabíblica. Eu lembro que lá eu falei da teosofia, ou ciência cristã.
a mulher fundadora, cujo nome me foge agora, que eu estou citando de memória, ela sofria de uma enfermidade gravíssima, e ela sentia dores o tempo todo, e ela negava a enfermidade, ela negava a dor, porque ela dizia que não era real, e ela ensinava seus membros a negarem as coisas, a negarem a miséria, a negarem a doença, e aquilo ia desaparecer, por negação. E hoje em dia se questiona a realidade material, a realidade física, e se desconstrói coisas concretas. E por isso que a Bíblia também é desconstruída. Não é bem assim. Não foi isso que Deus disse. E você repete, e você ouve o mantra da serpente que falou pela primeira vez no Éden. É assim que Deus disse. Irmão, foi assim que Deus disse. Acredite em mim, é assim que Deus disse. Se Jesus é a única possibilidade de salvação, essa é a verdade eterna e irrelevante. É assim que Deus disse. Se Deus disse que você é um pecador miserável, é verdade. É assim que Deus disse. E não assado. Vamos recapitular alguns textos. Muitos acham que a narrativa da criação e a narrativa do feitio humano por parte de Deus e a narrativa da queda são mitos. Há pastores que ensinam que aquilo são mitos, que a realidade relatada por Deus no livro de Gênesis é um mito, porque eles dizem assim: imagina, Deus não fez o mundo em sete dias, onde já se viu? Deus não construiu o mundo em 7 dias. A ciência diz o contrário. A ciência diz que o mundo levou bilhões de anos para ser formado. E é verdade, o que a ciência diz é verdade. Mas a palavra hebraica que refere a dia é uma palavra chamada Ion. E essa palavra também quer dizer eras. Ela também quer dizer tempos indeterminados. Então, um dia de Deus não é igual ao meu dia e nem ao seu dia. O primeiro dia da criação pode ter levado bilhões de anos. Então, quem tenta reduzir o texto bíblico a um conto da carochinha, a uma fábula, está enganado. A Bíblia é precisa. E quando a Bíblia narra que o Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ela é precisa. E quando a Bíblia narra que houve um jardim, ela é precisa. E quando a Bíblia narra que houve uma queda, ela é verdadeira e se deu da forma que é narrada. E o grande problema ali está em Gênesis, capítulo 3, versículos 9 ao 15. O grande problema ali é justamente a ordem que o homem desobedeceu. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem tinha toda a liberdade, e ele preferiu desobedecer a única proibição que Deus havia dado. Ele era livre para fazer o que quisesse, para comer da árvore que quisesse. Ele era livre até para comer da árvore da vida, e não comeu. Ele preferiu transgredir, ele foi atraído, a mulher e o homem foram atraídos por aquilo que Deus proibiu, instigados pela serpente. Triste, mas real. Alguns comentaristas católicos, pessoas que não conhecem o texto bíblico, dizem que se tratam de relações sexuais de forma metafórica, mas não. O sexo em si não é pecado. A forma como as pessoas praticam o sexo hoje é que é pecaminosa. Foi Deus que criou o sexo. Um pastor explicando sobre o sexo, ele diz o seguinte: Jesus Cristo criou o sexo, Satanás o deturpa. Então tudo que você ouve falar mal a respeito do sexo é deturpação do coração humano e de Satanás. Porque tudo aquilo que Deus fez
está aí no livro de Gênesis. E viu Deus tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Não existe condenação nenhuma, e não existe pecado nenhum na forma original com que Deus fez o mundo material. Deus disse que era muito bom, que o sexo era bom, que os animais eram bons, que o homem e a mulher eram bons, que o seu universo que ele havia criado era bom. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É por isso. Paulo foi mais sintético do que a narrativa de Gênesis, e ele descreve em Romanos 3:23, de forma precisa, sintética, a situação humana de todos os homens. Ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A promessa de liberdade que Satanás fez ao homem redundou na perda da glória de Deus na vida do homem. O homem agora é um mendigo miserável. Ele tinha a glória de Deus em sua vida. Ele conversava na virada da tarde, na virada do dia, ele conversava com Deus todos os dias, até que essa comunhão foi interrompida e ele foi expulso do Éden. E de lá para cá, é essa miséria e essa história que todos nós conhecemos. E essa é a verdadeira causa do mal no mundo, porque Deus criou um ser humano livre para escolher entre o bem e o mal, e o homem escolheu o mal, e atraiu Satanás para o governo da humanidade, porque Satanás usurpou o direito de Deus governar a humanidade, usurpou o direito do homem governar sua própria história, e é por isso que Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Você pode dar uma glória a Deus? Porque naquele mesmo momento que o homem cai, e Deus vai tirar satisfações, ele chega: onde estavas tu? Ah, eu me escondi, porque estava nu. Quem te falou que você estava nu? E ali ele troca uma conversa, e você vê a primeira troca de acusações. Adão diz a Deus: olha, a mulher que o Senhor me deu daquele fruto lá que não podia, eu comi. Culpa sua, Deus. Você me deu aquela mulher ali, ó. Culpa sua. A mulher vira para a serpente: não, a serpente disse para mim. E Deus chega até a serpente e diz que da semente da mulher ele ia levantar alguém que esmagaria a sua cabeça. E esse alguém ele levantou, é Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo. Você pode dar glória a Deus por isso? Salvação é Jesus. O diabo tentou destruir a obra de Deus, mas Deus nunca é pego desprevenido. Você consegue entender que Deus escolheu assim, que Deus escolheu nos criar livres para servir ou não servi-lo, e ainda hoje o Éden está no nosso meio, ainda hoje temos que decidir: sirvo ou não sirvo, adoro ou não adoro, leio a Bíblia ou não leio, vou ao estudo bíblico ou não vou, adoro, mudo de vida ou não muda. Você ainda é livre para escolher. Deus não quer servos, robôs. Deus não quer ninguém obrigado. Você ainda é livre. Deus não vai mudar a sua mensagem para atrair mais seguidores. O evangelho não vai ficar soft porque o mundo mudou. O evangelho não vai ficar mansinho só porque as pessoas agora estão cheias de dedos. Só por causa do politicamente correto. O evangelho não vai mudar por causa disso. Quando Jesus tinha muitos discípulos, quando Jesus tinha muitos seguidores, ele viu que tinha muita gente seguindo ele, porque ele cura os enfermos, multiplica os pães, explica a lei. Olha que beleza, vou seguir Jesus. Jesus me cura, Jesus me abre porta de trabalho, Jesus me explica a lei. 70 discípulos, mais a multidão. E Jesus, percebendo isso, ele falou: vou engrossar a mensagem está branda, esse pessoal ainda não entendeu o que é ser cristão, eu vou mudar a coisa aqui. Quem não comer a minha carne, e não beber o meu sangue, não terá vida em si mesmo. E a palavra diz, o evangelho diz, e todos deixaram de segui-lo, e foram indo embora, restaram apenas os 12.
E ele se vira para os 12 e fala assim: e aí? Vocês vão embora? Pode ir embora também. Pedro, tomando a frente dos seus discípulos, diz assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? E nós temos visto e conhecido que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Eles ficaram por causa do que Jesus era. Se você não sabe quem é Jesus, se você está seguindo Jesus pelos motivos errados, achando que isso é salvação, se você está seguindo Jesus porque Jesus curou sua enfermidade apenas, ou porque abriu uma porta de emprego, ou porque é gostoso estar aqui, e não sabe quem Ele é, mais cedo ou mais tarde você vai embora diante de uma palavra dura. Mais cedo ou mais tarde você vai se escandalizar e vai se desviar da verdade, como muitos estão fazendo, por causa de uma palavra dura. Olha para o mundo, olha para a realidade do evangelho, não dá. Não, isso aqui eu não posso falar, não dá. E acabam deixando de seguir a Cristo. Enganam os próprios corações, desconstruindo a verdade, construindo fábulas, dando ouvido a fábulas. Porque o que se ouve no rádio, na televisão, nas redes sociais, muitas vezes sobre aquilo que é evangelho, não é evangelho, são fábulas. E essas pessoas estão indo para o inferno. Então toda a criação, uma outra verdade, toda a criação caiu com o gênero humano. Então não é só o homem que cai. A Bíblia diz que toda a criação criação de Deus material cai junto com o homem. Porque o homem era o chefe. Porque o homem era o representante de Deus no mundo material. No mundo celestial Deus tem os anjos. No mundo material, no mundo espiritual Deus tem os anjos. No mundo material Deus tem o homem, feito à sua imagem e semelhança. E agora esse ser cai e derruba com ele toda a criação. Por isso que a Bíblia diz: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação, cometendo o mesmo erro que vocês, olhando aquele relógio lá, ele está atrasado. Mais alguns minutos, irmãos, eu encerro. Pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre, como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Então ele está dizendo que o mundo vai dar à luz. A criação de Deus vai dar à luz a quê? Aos filhos de Deus, à igreja de Jesus Cristo, a salvação e redenção do corpo. Então ainda essa criação ainda vai sofrer muita dor, porque conforme vai chegando a hora do parto, dói mais. Queria abordar hoje, mas não vai dar tempo, só vou preparar os irmãos. Então, o próximo tópico que eu quero falar, vai ficar para a próxima sexta, é sobre os falsos conceitos de salvação, de forma mais detalhada, e também espero conseguir falar sobre a verdadeira salvação. Então, hoje que nós falamos, para fechar, né? Nós introduzimos textos bíblicos sobre a salvação, e nós falamos sobre a necessidade da salvação e sobre as distorções que existem com relação à salvação. Então, vejo os irmãos aí na próxima sexta, espero vê-los aqui novamente para a gente concluir esse estudo. Caso não seja possível, nós concluiremos esse estudo em outubro, após o trabalho que o Ministério da Família vai realizar aqui em setembro. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.